Bom, e hoje o Conselho Federal de Medicina se pronunciou sobre a demora no encaminhamento de Jair Bolsonaro para a realização de exames. Eu vou ler o que informa um trecho dessa nota que foi publicada hoje. Os relatos de crises agudas de características diversas, episódio de trauma decorrente de queda, o histórico clínico de alta complexidade, sucessivas intervenções cirúrgicas abdominais, soluços intratáveis e outras comorbidades em paciente idoso demandam um protocolo de monitoramento contínuo e imediato, em que deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo Estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência. O Conselho reafirma que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza por possuir presunção de verdade. Em obediência ao disciplinado em lei e ao Código de Processo Ético Profissional, o Conselho determinou ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a imediata instauração de sindicância para apuração dos fatos, fecho aspas, para essa nota que foi emitida hoje, 7 de janeiro. E qual não é nossa surpresa, que eu já volto aqui com o Marcília, quando nós recebemos uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, de agora a pouco, justamente sobre essa nota do Conselho Federal de Medicina, dizendo o seguinte: nós temos aí a decisão do ministro Moraes, a ilegalidade e ausência de competência correicional do CFM em relação à Polícia Federal é flagrante, demonstrando claramente o desvio de finalidade da determinação, além da total ignorância dos fatos. Em decisão proferida em 22 de novembro de 2025, determinei a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu Jair Messias Bolsonaro, o que garantiu seu pronto atendimento pela equipe médica da Polícia Federal, que considerou a ausência de necessidade de remoção imediata do custodiado ao hospital. Aí eu vou descer um pouquinho mais, se me permitem, e ali já ir direto para o fim da página 3, que diz o seguinte: diante do exposto, nos termos do artigo 21, isso é um recurso, né? Regimento interno. Declaro a nulidade da determinação do Conselho Federal de Medicina quanto à instauração imediata de sindicância para apurar denúncias relacionadas às condições de atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vedando qualquer procedimento no âmbito dessa autarquia, em âmbito nacional ou estadual com esse objetivo, em virtude da flagrante ilegalidade e desvio de finalidade. Determino ainda: 1. A oitiva do presidente do Conselho Federal de Medicina pela Polícia Federal no prazo de 10 dias para que explique a conduta ilegal do CFM e para que se apure eventual responsabilidade criminal. E 2. Que o diretor do hospital, DF-STAR, encaminhe a esta Suprema Corte todos os exames médicos e laudos referentes aos exames realizados por Jair Messias Bolsonaro na data de hoje, no prazo de 24 horas. Marcília, eu já jogo para você porque essa decisão está fresquinha, quentinha, acabou de sair com essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, anulando a solicitação, a determinação do Conselho Federal de Medicina. Paula, olha... E ameaçando os médicos, né? Também. Exato. Constrangendo, intimidando os médicos. Quer dizer, então o médico agora, né, o Moraes, determina que o médico é ignorante em relação a fatos médicos e ele, Moraes, ele é agora também é o médico. Então, médico da nação. Ontem até a gente mencionou aqui, eu reitero, acho que o Moraes podia começar a andar com a toga branca, uma preta num dia, branca na outra e vermelha no terceiro dia, e vai alternando, né? Porque a preta, porque nomearam a ele juiz, a branca porque ele é médico e a vermelha de acordo com as suas preferências ideológicas. Eu acho que a gente está diante de uma decisão que um dia, né, o futuro vai olhar para essa decisão e vai falar assim: poxa, realmente era desse jeito que se vivia naquela época. Olha só como realmente nós estávamos diante, no Brasil, de uma ditadura judicial. Um juiz da Suprema Corte, diante de uma opinião médica, entende que o médico é ignorante a respeito dos fatos médicos, bate boca por meio de uma decisão judicial com o Conselho Federal de Medicina, né, que está fazendo o seu papel diferente da OAB. Aqui o Conselho Federal de Medicina está mostrando que tem culhão,
está mostrando que não se acovarda, que se coloca de forma corajosa diante dos fatos. E agora nós vamos ter a situação vexatória, eu acho que para a humanidade, para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os estrangeiros. Olha a situação que teremos nos próximos dias. O presidente do Conselho Federal de Medicina sendo ouvido pela Polícia Federal a respeito da opinião médica que o Conselho tem. Quer dizer, se isso não é para envergonhar até o último fio de cabelo, não vou dizer do Moraes, por óbvio, mas de nós todos e de todo mundo que de alguma forma ainda tem vergonha e algum tipo de apego ao direito nesse país, eu realmente não sei o que mais nos envergonha. Se isso não estimula as pessoas a entenderem o que nós estamos vivendo no país, se isso não estimula a perceberem que estamos diante de uma ditadura judicial, se isso não estimula a OAB a se manifestar e sair da toca, eu realmente não sei mais o que é possível que motive esse pessoal todo a fazer alguma coisa. Ana, eu estava só consultando aqui, hoje o presidente do Conselho Federal de Medicina é o Dr. José Irã da Silva Galo. Ele foi, inclusive, reeleito por unanimidade em outubro do ano passado, de 2024. Ele é ginecologista e agora, segundo o ministro Alexandre de Moraes, essa decisão que acaba de sair deverá ser ouvido pela Polícia Federal no prazo de 10 dias para explicar a nota. Por que discorda do Moraes? Exatamente, por conta dessa nota que foi emitida na manhã de hoje. Como levar um país a sério em que o Banco Central hoje não é tão mais independente, né? Falaram até em acariação entre o Banco Central e os protegidos do Banco Master do Supremo Tribunal Federal. Agora o Conselho Federal de Medicina também não é independente, é ameaçado o tempo todo. Olha, é por isso que eu vou repetir, eu vou ser disco arranhado. Onde estão os congressistas que se elegeram na onda do Bolsonaro, do bolsonarismo, do conservadorismo? Chega de hashtag em rede social. O Supremo Tribunal Federal quer colocar o dedo, que não é constitucional, no Banco Central e agora no Conselho Federal de Medicina. Paula, enquanto Marcília comentava, eu li novamente, né, uma nota que tem apenas 4 páginas, e é impressionante a audácia, a petulância. Só faltou a digital do Moraes com 5 pontos de exclamação, né, em caixa alta. Declaro a nulidade da determinação do Conselho Federal de Medicina. Em caixa alta, tudo maiúsculo. É impressionante. Logo ali, ó, lá em cima. Declaro, gritando, né? Declaro a nulidade da determinação do Conselho Federal de Medicina. Ele está gritando. Quanto à instauração imediata de sindicância para apurar denúncias relacionadas às condições de atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí determino, também gritando, ele determina, Alexandre de Moraes determina, a oitiva do presidente do Conselho Federal de Medicina pela Polícia Federal. Essa nota é editável. Nota é extraída diretamente de um livro soviético. Pois é, Cauti, só para trazer mais um trecho aqui da nota do Conselho Federal de Medicina que ensejou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, segundo ele, é ilegal e tem desvio de finalidade. Só para trazer aqui mais um trecho da nota, o CFM, Conselho Federal de Medicina, diz o seguinte: reafirma que a autonomia do médico, isso é fundamental. A autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza por possuir presunção de verdade. Aqui a gente volta no tema. A lei não mudou de um dia para o outro, nem a condição, nem os fatos no caso de Jair Bolsonaro.
o ministro Alexandre de Moraes, que ali operou como um médico, né? Num dia não deferiu, no dia seguinte deferiu, então, o encaminhamento de Jair Bolsonaro para a realização desses exames. Não, assim, primeiramente, Alexandre de Moraes está determinado a se tornar o homem mais odiado do Brasil e a manter esse patamar, né? Esse feito, inclusive dos médicos também, porque essa nota humilha o Conselho Federal de Medicina, que é um órgão dos médicos, um órgão técnico, não é um partido político, não é um órgão de perigosos bolsonaristas, reacionários, não, é um órgão que defende a autonomia médica, questões técnicas, fiscaliza, né, a categoria. Então, assim, para Alexandre de Moraes, que não sabe nem o que é o juramento de Hipócrates, dizer o que o médico tem que ou não fazer é absolutamente, um absurdo sem tamanho. Agora, vamos fazer o quê? Vai mandar prender os médicos? Se eles cometeram uma ilegalidade, manda prender toda a diretoria do CFM. Se eles cometeram, se eles estão atuando além das suas prerrogativas, vai mandar fechar o CFM, vai incluir o Conselho Federal de Medicina no inquérito das fake news, porque eles divulgaram fake news na nota. O que eles vai querer fazer? É absurdo, é vergonhoso. Cada ato do Alexandre de Moraes aumenta o tamanho da vergonha que o Brasil está passando dentro e fora do país, né, do ponto de vista jurídico. E só terminando, Paula, esse é o corolário de uma série de absurdos que o Supremo Tribunal Federal cometeu nos últimos anos contra a lógica e o bom senso médico. Iniciando pela Covid-19, quando também os médicos tinham dito que eles tinham sim o direito de avaliar caso a caso se podia ou não o paciente ser vacinado, porque eles sabiam as patologias, eles conheciam o histórico do paciente, sabiam dos riscos, e o Supremo foi lá e impôs a vacinação em todo mundo. Ponto número 2, no caso do aborto, o aborto após 22 semanas, em 2024, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução proibindo a resolução de aborto após 22 semanas. O Supremo foi lá e impôs isso contra qualquer lógica médica e também disposições do próprio CFM. E por último também, você teria vários casos, mas só citar os últimos casos, os tratamentos hormonais e questões de identidade de gênero, o CFM ditou normas estabelecendo limites éticos, né, etários, critérios clínicos rigorosos. O Supremo foi lá e disse, não, todo mundo pode usar hormônios, não importa a idade, não importa... Então assim, o Supremo tem um histórico de ingerência em aspectos médicos, técnicos, e ninguém até agora falou nada. E aí, obviamente, o Moraes se sente legitimado a dizer até como um médico tem que ou não cuidar de um paciente, ainda mais com o estado de saúde do Bolsonaro. É vergonhoso aquilo que está acontecendo. E olha, essa questão da autonomia, né, já que a gente levantou esse termo, é muito importante, porque, veja, eu queria muito poder agora, nesse exato momento, conversar com as pessoas do passado, que quando o STF e o Moraes começaram, né, o STF e o Moraes começaram a intervir nas redes sociais, falaram assim, não, mas ali é contra os fascistas, ali é contra a direita extremista, ali é... Aí depois começaram a entrar na imprensa. Não, mas essa imprensa não é imprensa, não é... Essa é uma imprensa que é fascista, e enfim, aquela uma miliciana e assim por diante. Agora a gente tem um Banco Central que não tem mais autonomia, né? Nós temos uma possibilidade do Banco Central ser desliquidado. Nós inventamos esse termo também, né? Então já temos o descondenado no país, agora temos o desliquidado. Vamos inventando termos bizarros. Então, o Banco Central não tem mais autonomia porque o STF se mete até nisso. E agora também os conselhos médicos não têm mais autonomia. A OAB não precisa nem de autonomia porque ela já desistiu de ter. Quem mais vai faltar receber intervenção do Moraes? Quem mais vai faltar receber intervenção do STF para entender o que aconteceu e está acontecendo nesse país?